Então, mais uma vez, está aí na tela infrações e penalidades. Vamos conceituar o que é isso aí, né? O que é infração, o que é penalidade e os elementos que compõem aí esse conteúdo. Então, primeiramente, a gente vai ver aqui ó, o conceito e definição. O que é infração de trânsito? Então, infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito desse código ou da legislação complementar. A inobservância é quando você comete ali a desobediência, né? Ou seja, a desobediência ao preceito da legislação. Então, a gente tem um exemplo aqui, essa placa aqui de regulamentação, que está dizendo proibido estacionar. Percebemos que o rapazinho estacionou e ele está sendo aqui autuado pelo agente de trânsito. Lembrando, pessoal, agente de trânsito não multa, tá? E a gente vai entender. Ele só lavra ali o que está acontecendo. Lavrar é preencher, né? Ele está preenchendo aquele bloquinho, fazendo o que a gente conhece como A e T, que é o auto de infração de trânsito. Então, ele está fazendo um auto de infração de trânsito, ele está lavrando, preenchendo, colocando informações ali relevantes sobre o que está acontecendo da ocorrência aí da infração, da inobservância cometida aí por conta da placa de regulamentação, que regulamenta uma situação que não pode ser, né, desobedecida, que é o estacionamento ali proibido e ele estacionou. Então, quando você comete esses atos lesivos ao Código de Trânsito Brasileiro, à legislação, ao preceito desse código, você vai ser punido, né? Através de penalidades. E quais são essas penalidades, pessoal? Penalidades nada mais são do que sanções. Sanções são punições que são previstas pelo CTB, que vai ser aplicado aos condutores que vão cometer as infrações, aplicadas aos condutores infratores. E uma das penalidades que todos conhecem, que está sempre inerente, que pode recair sempre, claro, pode vir outras penalidades, dependendo do ato que você comete, pode vir outras, mas a que sempre vai vir, que sempre está inerente a qualquer tipo de infração, seja mais simplista para a mais grave possível, é a multa, né? Então a gente percebe aqui, ó, que a multa é a infração que sempre vai recair aos condutores, tá? E a multa, como a gente vai ver aqui mais para frente, ela é de responsabilidade do proprietário do veículo, né? Porque o proprietário do veículo é o responsável pelo valor pecuniário da multa, né? A quem o nome do veículo está atribuído no documento do CRV é para quem a multa será notificada, enviada e expedida, né? Para que ele tome conhecimento. A gente sabe que o condutor é responsável simplesmente pelas ações que ele vai vir a cometer. Então a gente percebe aqui o dinheiro indo embora do seu bolso, né? Porque a gente sabe que a penalidade que a gente bem conhece, uma sanção, uma punição que sempre vai estar aí inerente às penalidades, às infrações, é a multa, tá? A multa sempre vai recair. E a gente pode perceber, pessoal, que existem a questão de responsabilidade pelas infrações. Existem responsabilidade pelas infrações. Bom, primeiramente, a primeira responsabilidade pode cair ao proprietário. E a gente vai ver que em 4 requisitos. Tem 4 situações que remetem ali a responsabilidade pelas infrações. Temos o proprietário, temos o condutor do veículo, temos o embarcador e o transportador. Pessoal, as duas que costumam cair de fato são essas aqui, ó, essa primeira e essa segunda. Essa terceira e quarta aqui, que a gente vai abordar, a gente vai abordar por questão de conhecimento. Elas podem cair em prova, ser abordada? Podem sim, mas as chances são bem baixas comparado a esses dois aqui, proprietário e condutor, tá? Então, a gente vai conhecer isso aí. Então, vamos lá, vamos falar primeiro do proprietário. Quando é que o proprietário ele é responsabilizado e qual a maneira que ele é responsabilizado pelas infrações? Pessoal, o proprietário, lembra disso, o proprietário é sempre responsável pelo valor pecuniário. Aí você pergunta, o que é o valor pecuniário? Pessoal, o valor pecuniário é dinheiro. O proprietário é responsável por pagar as multas. Porque pensa bem, o proprietário nem sempre é o mesmo condutor. O condutor, geralmente, ele é responsável pelos atos que ele comete em trânsito. Ele é responsável pelas ações, se ele atropelou alguém, se ele ultrapassou o sinal vermelho, se ele foi pego transitando falando ao celular, ele responde pelas ações. Mas a notificação da penalidade multa, que vai ser expedida pela autoridade de trânsito, será encaminhada para o proprietário. Por quê? Porque no auto de infração de trânsito, você vai pegar os dados do veículo, vai até mesmo, se dependendo da situação, recolher
ali o CRV ou o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, onde nesse documento vai constar quem é o proprietário. Vai constar o endereço do proprietário para que eu possa estar notificando ele sobre essa questão aí da multa. Então, o proprietário, não esqueça, ele é responsável por pagar a multa. Geralmente vai cair o termo pecuniário, valor pecuniário. Então, o proprietário é responsável pelo valor pecuniário. Bom, a gente percebe aqui, ó, que em segundo plano, o condutor vai ser responsável por quê? Pelas ações. O condutor responde pelas ações que ele comete, tá? Por quê? Porque nem sempre o condutor é o mesmo proprietário. Você pode ter um filho, o carro está registrado no seu nome, você pode emprestar seu carro para seu filho, ele pode estar dirigindo, ele pode cometer infrações durante o trânsito. Seu filho, habilitado ou não, ele responde pelas ações que ele vai vir a cometer. Mas quando for expedida a, a notificação de multa, vai vir para você. Você vai ser o responsável ali por estar pagando. Claro que você pode entrar em acordo com a pessoa com a qual você emprestou para sanar aí esse problema da multa, né? Você resolver particularmente com ele sozinho para quem vai pagar de fato. Mas quem vai receber essa notificação, esse papelzinho da multa, é o proprietário. O condutor somente pelas ações, porque nem sempre o condutor é o mesmo proprietário, né? Nem sempre o veículo que eu estou trafegando está no meu nome. Então, a quem estiver o veículo no seu nome, receberá a multa. A gente vai ter dois casos importantes aí, pessoal, que é o embarcador e o transportador. Eu vou falar deles aí só um momentinho, só capturar a foto da entrada da aluna que acabou de entrar, um momento. Então, se cair o proprietário perguntando uma questão, ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por pagar as multas, valor pecuniário. Então, grava a palavra pecuniário que vai cair. O condutor é responsável pelas ações que ele vai vir a cometer. Responde pelas ações. Então, as ações vai remeter a ele as pontuações, né? A responsabilização pelos atos, né? Se ele cometer até mesmo crime de trânsito, ele vai responder ali judicialmente por isso. Já o proprietário que não estava lá na situação, apenas recebeu ali a notificação de multa, ele vai ter que se responsabilizar pelo pagamento das multas, mas a pontuação não recairá sobre o proprietário, é claro, somente a multa. O condutor, ali se ele for... Agora, se o condutor for o mesmo proprietário, aí ele vai ser responsabilizado tanto pelas ações, claro, quanto pela multa, né? Porque a multa vai para ele, que é o dono do veículo. Pessoal, tem a situação aqui, ó, do embarcador. Quando é que o embarcador tem ali responsabilidade pelas infrações que vai vir a cometer aí em trânsito. Essa questão do embarcador é quando você está embarcando, né, cargas ali no veículo. Então, o embarcador é responsabilizado quando houver um único remetente, ou seja, a carga que estiver em cima do veículo for de um único embarcador. Então, o transportador está levando uma carga que é referente a um único embarcador, de uma única pessoa ali que desejou fazer ou contratou o serviço de embarque, certo? Então, a responsabilidade aí fica do embarcador. Quando na nota lá, né, no remetente, houver esse único remetente. Então, o embarcador é que se responsabiliza pela questão da carga lá declarada na nota fiscal. E o transportador, quem está transportando a carga? Quem é que tem responsabilidade? Quando é que ele se responsabiliza? Quando a carga que ele estiver levando pertencer a mais de um embarcador, ou seja, tiver mais de um remetente. Tem 2 embarcadores, tem 3 embarcadores, ou seja, a carga não pertence somente a um embarcador. Tem várias cargas ali de outras, né, outros embarcadores. Vai ter mais de um remetente. Então, o transportador é que se responsabiliza, tá? Tem uma situação quando ambos são penalizados simultaneamente. Ambos serão penalizados simultaneamente pelas infrações que eles vão vir a cometer no trânsito, quando o peso que estiver declarado na nota fiscal for maior que o permitido para o veículo. Ou seja, pessoal, a carga que estiver excedendo o que a gente conhece como PBT, né? Peso bruto total. Então, o transportador está levando uma carga que tem mais de um remetente e a carga que ele está levando vai ultrapassar o peso bruto total máximo permitido para o veículo e ele vai ser submetido a até uma medida administrativa que é chamado de transbordo do excesso de carga, onde essa medida administrativa, né, que vai coibir que o veículo continue ainda dirigindo sob essas irregularidades, vai ser retirado ali parte dessa carga. E o transbordo do excesso de carga é exigência necessária para que o veículo possa continuar transitando normalmente. Tem que ser retirada essa carga que excedeu o peso bruto total, que já é estipulado pela legislação
em razão do veículo e da categoria ali que o condutor esteja trafegando, tá? Então, o proprietário aí responde pelo valor pecuniário, dinheiro ou multinha, responde por essas notinhas aqui. O condutor pelas ações, então ele pode pegar 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, né? 7 pontos, dependendo da infração que ele veio a cometer, ou se ele cometeu até mesmo crimes de trânsito, ele será também responsabilizado. O embarcador, pessoal, quando a carga na nota fiscal tiver declarado somente um remetente, o transportador quando houver mais de um remetente, e ambos quando a carga exceder o peso bruto total máximo permitido, tá? Então, existe aí essas 4 situações que são de responsabilidade pelas infrações aí, segundo o CTB, no artigo 257 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, é muito importante a gente lembrar disso aí e principalmente lembrar dessas duas aqui, ó, proprietário e condutor. Proprietário, valor pecuniário, dinheiro, e o condutor, ações. Os outros dois é importante também ficar atento, mas dificilmente vai ser cobrado em provas. Bom, agora a gente vai conhecer aqui, pessoal, o que eu falei lá no início, né, que o agente estava lavrando lá o condutor infrator, que estava estacionado em local onde era proibido estacionar, e o que é esse AIT, né, que eu tinha falado. O AIT, pessoal, ele nada mais é do que o auto de infração de trânsito, né, ó, AIT, auto de infração de trânsito. Ocorrendo ali a infração que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, será lavrado. Pessoal, lavrar é preencher, né? Ó, preencher. Lavrar é preencher. Quer dizer que o agente de trânsito, ou a quem compete ali o poder de fiscalização, que foi credenciado pela autoridade, né? Está lá fiscalizando, ele vai lavrar mediante, né, uma infração que aconteceu ali naquele instante, né? Então, lavrar nada mais é do que preencher. Tá vendo que ele está com a canetinha, um bloquinho, ele vai lá preencher. Preencher informações que a gente vai conhecer, tá? Então, esse ato de infração de trânsito, esse auto de infração de trânsito, esse ato de lavrar o condutor infrator, né? É muito importante e nele vai constar as seguintes informações. Primeiro, a tipificação da infração cometida. O que seria essa tipificação? Seria lá se o condutor cometeu infração média, se ele cometeu infração leve, se ele cometeu infração grave ou gravíssima, tá? E quais tipos de leve, média, grave ou gravíssima foram, tá? Um exemplo de média, pessoal, projetar destroços, água, né? Você passou por uma poça d'água e essa poça d'água foi projetada num pedestre, numa pessoa, ou não respeitar ali a distância lateral de segurança de 1,5 m, né? Você foi ultrapassar um ciclista e não ultrapassou com a distância de 1,5 m lateralmente, então são infrações de natureza média. Então ele vai anotar a tipificação daquela infração. Ah, foi média, mas foi desse ato aqui, foi desse ato aqui. Uma leve, por exemplo, você estava buzinando sem necessidade, né? Buzinar ali onde é proibido pelos horários compreendidos entre às 22 horas às 6 horas da manhã, né, onde não é permitido, né, pode perturbar ali o sossego, o descanso das pessoas. Infração leve também. Então, ele vai anotar ali as tipificações, a tipificação da infração cometida, tá? Então, foi média, ele vai dizer, ó, foi essa média aqui, foi grave, né, dirigir sem um cinto, grave, é gravíssima, estava dirigindo aqui, falando ao telefone, em várias outras situações que possam, né, ter aí, e levando essas infrações. Então, ele vai preencher isso aí. Então, isso é obrigatório conter lá na hora dele preencher, tá? De lavrar. Vai ter também preenchido lá o local aonde foi que ele viu isso acontecendo, aonde está sendo, onde aconteceu, onde está acontecendo. Ele vai colocar a data, a hora do cometimento da infração. Então, foi dia 7 de abril, né? Dia 7 de abril, ele vai lavrar lá, ele vai colocar, né? Que foi ali exatamente às 19 horas, por exemplo, né, 17 de abril às 19, na localidade X, no bairro X, na cidade tal. Então, ele vai colocar tudo bonitinho, tá? Essas informações. O que mais ele vai colocar no auto de infração? A identificação do veículo. E a identificação do veículo pode ser a placa do veículo, a marca do veículo ou a espécie, né? A espécie do veículo.
Então, ele vai constar aí uma dessas 3 informações sobre a questão da identificação do veículo. Outra coisa que vai constar no prontuário é a identificação da autoridade de trânsito. Bom, se foi a autoridade que estava fiscalizando, ela vai colocar a identificação dela como autoridade. Mas se foi um agente autuador, o agente autuador vai colocar as identificações ou informações referentes a ele como agente, né? A gente sabe que a autoridade é uma coisa, o agente é outra. O agente, ele trabalha para a autoridade. E se for um equipamento fiscalizador, né? A gente tem ali os radares, né? Aqueles pardais que são colocados nas vias ali para monitorar, câmeras de segurança, enfim, foram elas que detectaram. E você foi lá, através desse equipamento, vai pegar as informações, né? Do equipamento, o número de série, entre outras informações, e vai lavrar lá, preencher no bloquinho, certo? Aí tem mais uma aqui, pessoal, que ela entra, mas ela não é obrigatória, tá? A gente pode perceber que essa primeira, essa segunda e terceira e quarta informação que tem que constar no auto de infração de trânsito, elas se tornam obrigatórias, tá? Mas essa aqui, pessoal, que eu vou circular agora em preto, ela não é obrigatória, e tem até a palavra mágica aqui, ó, que está bem grifada, né? Só se for possível. Só se for possível. Ou seja, o prontuário ou assinatura do condutor é só se for possível. Por quê? Porque o prontuário do condutor, para que você tenha acesso, você tem que ter acesso a um sistema informatizado. E esse agente de trânsito aqui, muitas vezes, não pode ter acesso à internet, não tem ali um equipamento sofisticado para estar fazendo esse tipo de consulta. Então, o prontuário, ele é um sistema informatizado, precisa de um tablet, precisa de um computador ali, um aparelho eletrônico, precisa do acesso à internet também para que ele possa verificar. Se ele não tem como verificar, então o prontuário ele não se torna, né, obrigatório, ele é dispensado, é só se for possível. E a assinatura do condutor? Muitas vezes o agente de trânsito, quando ele está fazendo a autuação, o condutor pode não estar perto. Por exemplo, um condutor estacionou na frente de um hidrante, é infração de natureza média, né? Aí o agente está lá fazendo a autuação, fez a autuação, colocou lá, pegou a identificação do veículo, o condutor não está lá para assinar. Mesmo que o condutor estivesse, o condutor estaria consequentemente errado, irritado com a situação, dificilmente ele ia querer assinar, né, ali aquela situação, até porque ele ia torcer para que o agente errasse de alguma maneira ali as informações, porque se o agente erra qualquer uma dessas informações aqui, ó, qualquer uma dessas aqui que são obrigatórias, ele errou ou deixou de colocar uma, o auto de infração ele é julgado insubsistente, né, inconsistente, e com isso ele será arquivado, né, para a sorte aí do condutor infrator. Certo? Então, prontuário ou assinatura do condutor é só se for possível. Não é obrigatório, é só se for possível. Então, auto de infração de trânsito, ocorrendo a infração prevista pelo CTB, o condutor infrator ele é lavrado, né, o auto de infração de trânsito, onde o agente ou a autoridade ou quem estiver com o poder de fiscalizar, vai lá colocar a tipificação da infração cometida, o local, a data e a hora do cometimento da infração, a identificação do veículo, a placa, a marca, espécie, identificação da autoridade, agente autuador ou equipamento fiscalizador. E, se for possível, o prontuário do condutor lá, pegando as informações do prontuário, e, se o condutor assim estiver disposto, a sua assinatura também, mas só se for possível, não é obrigatório. Tem questões que brincam com isso aqui, tá? Tem que ficar atento. Então, isso é o auto de infração. A gente falou da autoridade de trânsito. Quem é a autoridade de trânsito? A gente está vendo aqui, ó, é o dirigente máximo de órgão ou entidade executivo de trânsito, que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Então, pode ser o dirigente máximo de órgãos executivos de trânsito, dirigente máximos até mesmo de órgãos normativos, certo? Que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Só que aqui a gente vai para exemplificar e para ter uma base de quem é uma autoridade, quem é considerado uma autoridade, está aqui, ó, o diretor do Detran. O diretor do Detran, ele é considerado autoridade de trânsito, tá? Quem é que aplica a multa? É o agente ou a autoridade? A autoridade que faz as aplicações de multa, tá? O agente, ele só autua, manda aquelas informações para a autoridade, onde a autoridade vai fazer uma análise de consistência daquela informação e, gerado a consistência, ele vai notificar o condutor infrator da multa, né? Que ele foi ali autuado pelo agente. Então, quem é a autoridade de trânsito? O dirigente máximo de órgão executivo, a gente pode
citar como exemplo o diretor do Departamento Estadual de Trânsito ou, claro, pessoa de cargo superior a ele. E o agente da autoridade? Bom, o agente da autoridade, pessoal, ela pode ser uma pessoa, ó, ela pode ser uma pessoa civil ou policial militar. O policial militar, não esqueçam que é através de convênio firmado, né? Então, pode ser uma pessoa civil ou policial militar, onde essa pessoa, ela é o quê? Credenciada. Credenciada por quem? Pela autoridade de trânsito. Credenciada pela autoridade de trânsito. Para quê? Para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. Então, a autoridade é quem vai atribuir, delegar, né, essas funções para a pessoa que ele julgar ali capaz. Pode ser uma pessoa civil, pode ser um concursado de um concurso que a autoridade de trânsito ou órgão de trânsito competente quis fazer, ou ele trabalhou ali com a guarda municipal do município da cidade, ou ele vai fazer um convênio firmado com o policial militar, ou até mesmo com a guarda municipal. Enfim, ele decide. Então, ele credencia como funcionário do órgão fiscalizador, né, autoridade de trânsito, para exercer essas finalidades de fiscalizar, operar, fazer o policiamento ostensivo e patrulhar ali a região e fazer aí as chamadas autuações, que é o auto de infração de trânsito, tá? Então, funciona dessa forma, quem é a autoridade e quem é o agente. Bom, interessante também a gente entender a quem compete para fiscalizar, quem é competente para estar fiscalizando. Então, tá aí na tela, são competentes para lavrar, né? Lavrar, preencher um auto de infração de trânsito. Quem vai ser? Pode ser um servidor estatuário, ou seletista, o cara ali fez um seletivo, ele é estatuário, ele foi colocado ali pelo agente, pela autoridade de trânsito por tempo determinado ou tempo indeterminado para exercer as finalidades de fazer a fiscalização, né? Aí fica a critério de quem? Da autoridade, a autoridade que decide. Claro que se ele é o dirigente máximo do Detran, ele tem autonomia, poder para tal, né? Até porque o Detran é um órgão executivo e ele é considerado ali como dirigente máximo, a autoridade de trânsito, desse órgão executivo que faz parte dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, que nada mais é um conjunto de órgãos, né? Aí, do Sistema Nacional. Então a gente tem aqui, ó, a Polícia Militar também. Só que a Polícia Militar, a gente não pode esquecer que é através de convênio firmado, porque tem questões que vai abordar isso, tá? Falou em convênio firmado, com certeza está falando desse cidadão aqui, policial militar. Arquivamento do auto de infração de trânsito. Antes, quando eu falei, né, naquelas situações onde o agente de trânsito vai colocar lá a tipificação da infração, o local, data e hora, né, a identificação do veículo, entre outras informações como a identificação da autoridade, do agente ou do equipamento de fiscalização, tudo isso tem que ser colocado bonitinho, obrigatório e tem que estar ok. Pessoal, se não tiver, essa autuação, esse auto de infração de trânsito, que a autoridade vai olhar para saber se é consistente, se houver alguma falha, algum erro, alguma coisa que está não está com concordância com as normas, né, da legislação, esse auto de infração ele é arquivado. Então, gera um arquivamento do auto de infração de trânsito. Então, vai ser arquivado. Né? E se foi arquivado, pessoal, o que que acontece? O condutor que foi autuado, ele nada vai ser responsabilizado por nada, só vai ser arquivado e muitas vezes pode ser que ele nem tome conhecimento dessa situação, né? Mesmo que ele tomou conhecimento, né, ele sabe que foi autuado, ele vai perceber que não vai, né, acontecer nada, né? Não vai levar pontuações, não vai receber aí notificações de multas, nem outras penalidades quaisquer, até porque o auto de infração de trânsito ele é arquivado. Então tá aqui, ó, um auto de infração de trânsito poderá ser arquivado e seu registro ser julgado insubsistente quando? Quando é que ele é considerado insubsistente? Primeiramente, quando ele estiver inconsistente ou irregular. O auto de infração de trânsito estava inconsistente ou irregular. O agente de trânsito esqueceu de colocar a data ou a hora do local do cometimento da infração. Ele esqueceu de colocar qual foi a tipificação da multa. Ou ele preencheu tudo bonitinho, mas ele esqueceu de colocar a identificação dele como agente fiscalizador. Né? Enfim, isso gera uma inconsistência, uma irregularidade no auto de infração de trânsito. Então, por conta disso, ele automaticamente tem que ser arquivado. Automaticamente tem que ser arquivado. Outra coisa que faz com que ele seja arquivado é se a notificação
não for expedida em no máximo 30 dias. É do seu direito, pessoal, ter conhecimento, né, da infração que você veio a cometer, né, da autuação, das notificações aí de multa, enfim, das penalidades, que você tenham esse conhecimento para que você possa, né, realizar ali defesa prévia, possa ir atrás dos órgãos recursais, se for do seu interesse, né, caso você se sinta lesado de alguma maneira por conta das infrações indevidas, né, você julga que aquilo ali está errado de alguma maneira, ou você descobriu alguma coisa que faz com que gere a insubsistência, né, a inconsistência do auto de infração de trânsito, ela vai ser arquivada. Então, é do nosso direito ser notificado de, no máximo, 30 dias. A gente tem que tem que ter conhecimento dessa infração. É um direito nosso. Se você não foi notificado no prazo pré-estabelecido aí, né, o auto de infração de trânsito ele é arquivado, certo? Se a notificação não for expedida aí no máximo 30 dias. Claro que se, por exemplo, ele está fazendo a notificação, aí você tinha mudado de residência, a notificação está indo para a residência antiga, quem cabe a responsabilidade é você. O órgão fez a parte dele, tentou comunicar, seja através de cartas, endereço eletrônico, e-mail, tem até aplicativos para isso, né? Ele vai dar um jeito de te notificar que você tome conhecimento, né? Até porque ele tem acesso ao quê? Ao prontuário do condutor, né? A partir do Denatran, onde tem armazenado na BINCO todos os dados de todos os condutores dentro do território nacional. Então ele vai achar teu número de telefone, vai achar teu e-mail, ele vai te notificar. Se ele te notifica, ele já fez a parte. Aí você estava com o documento do veículo ali, com o CRLV e com o nome da residência antiga e você não avisou o Detran que você mudou de residência, aí a notificação está indo para lá. Quando você for lá saber do teu processo ou fazer qualquer mudança, ele vai dizer, ó, que toma mais uma infração média aqui porque você não avisou no tempo pré-estabelecido, tá? Mas se você está tudo certinho e você não foi notificado no prazo de 30 dias, o que, que vai acontecer? O auto de infração de trânsito ele vai ser consequentemente arquivado, tá? Arquivado. Bom, agora o que que a gente vai entender aqui, pessoal? A gente vai entender como é que funciona todo esse processo do auto de infração de trânsito, que é esse processo administrativo, desde o cometimento da infração até, de fato, a aplicação aí das penalidades, desde a infração até, de fato, você ser punido, claro, se tudo acontecer legalmente aí dentro dessa tramitação desse processo administrativo. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiramente, o processo administrativo começa a partir do ato de você cometer uma infração, né? Você foi pego ali jogando e arremessando para fora do seu veículo uma lata de refrigerante, infração média, você foi autuado, certo? Foi autuado. Então, o agente de trânsito, ele fez ali toda a autuação, ele preencheu lá, lavrou você de todas das irregularidades que foram acontecidas naquele momento, né? Ele colocou a tipificação da infração, a data, o hora, o local, colocou ali a identificação do veículo, talvez pela espécie do veículo, a marca, modelo, ou até mesmo da placa, né? Colocou as informações dele como agente autuador, enfim, colocou tudo bonitinho, né? Fez ali. Quando ele faz isso, ele vai mandar essa notificação, esse auto de infração de trânsito para a autoridade. E a autoridade vai fazer uma análise de consistência para ver se está tudo ok. Vai passar por uma análise de consistência, tá? Se for julgado inconsistente, o processo já vai ser arquivado. Então, já morreu aqui, ó, já vai ser arquivado. Vamos para um exemplo de inconsistência do auto de infração de trânsito. Ó, uma pessoa tem um vizinho e essa pessoa ficou incomodada com uma atitude irregular do vizinho. O vizinho, ele passou próximo ali a uma faixa de pedestres com criança atravessando em alta velocidade, embriagado e falando ao telefone. Então, ele imprimiu vários riscos. Dirigir embriagado, além de ser infração de natureza gravíssima, a multa gravíssima é multiplicada por 10. Isso aí gera uma infração, uma suspensão direta do direito de dirigir. E dependendo da dosagem de álcool que for detectada, né, no etilômetro, no bafômetro, ou até mesmo no exame de sangue, né, que é de 6 decigramas por litro de sangue e pelo bafômetro é 0,34 miligramas de ar alvo expirado, for detectado, é considerado até mesmo crime de trânsito, né? Prescreve até uma pena que a gente vai conhecer mais para frente. Então, o cara filmou
o vizinho fazendo isso. Ele filmou. Quando ele filmou, ele mandou para o agente de trânsito. Aí o agente de trânsito foi lá e fez tudo, mesmo com a filmagem, mesmo com tudo. Mas, pessoal, apesar de ter a filmagem, de ter ali essa situação das testemunhas, ainda assim, o agente de trânsito, mesmo fazendo essa autuação, colocando todas as informações, vai ser considerado inconsistente, porque isso não pode acontecer. O agente mesmo é que tem que dar o flagra, ele tem que estar presente, ele que tem que estar lá vendo a situação, tá? Então, mesmo que esteja filmado ali, isso vai servir para outra situação, certo? Mas para lavratura do auto de infração de trânsito não serve, tá? Então, não serve. Então, já é arquivado. Então, isso é um exemplo aí de inconsistência, né, também que pode acontecer do auto de infração de trânsito. O cara lá filmou o vizinho, fez tudo errado ali, mesmo assim, o cara fez ali o auto de infração, mas não vai valer porque não foi ele mesmo, ele recebeu as informações de um terceiro, ele mesmo que tem que estar presente, fiscalizando, presenciando e vendo e relatando ali aquela situação. Bom, mas foi considerado consistente? Foi considerado consistente? A autoridade diz, ó, tá ok, tá tudo bonitinho aqui, vai ser gerado para o condutor o quê? A notificação do ato de infração de trânsito. Ou seja, pessoal, você vai ser notificado. Qual é o prazo para você ser notificado? 30 dias. Você tem 30 dias para ser notificado. 30 dias. Claro que ele vai dar um jeito de te notificar, né? Se você não foi notificado no prazo de um mês aí, da situação que está acontecendo, o que, que vai acontecer? O processo automaticamente é arquivado. Mas você foi notificado, tudo bonitinho, o que, que vai acontecer? Você pode apresentar o condutor infrator e fazer a defesa prévia. Pessoal, defesa prévia não está nada relacionado com você procurar um órgão recursal, tá? A defesa prévia, ela independe de órgão. É basicamente a primeira linha de defesa que você pode fazer. E você não está procurando, por exemplo, a Jari, né? É a primeira linha de defesa prévia. Você vai se apresentar para contar ali alguma coisa ali para a autoridade que possa gerar uma inconsistência ali do auto de infração de trânsito, tá? E essa questão de apresentar o condutor infrator é quando você, por exemplo, não era o condutor, você emprestou seu carro para um amigo, e esse teu amigo foi que fez ali a situação perigosa e você recebeu a notificação. Por que você recebeu a notificação? Porque vai para o proprietário, como a gente sabe, né? A notificação vai para o proprietário, porque o proprietário é que vai ser responsabilizado pela penalidade de multa que vai recair futuramente, né? Certo? Então, você pode apresentar o condutor infrator, e isso te ajuda em quê? Apresentar ele. Te ajuda a se livrar da pontuação, somente te ajuda a livrar-se da pontuação. Teu amigo cometeu infração gravíssima. Ele é que vai pegar os 7 pontos, você apresentou ele, o condutor infrator, e você não vai pegar a pontuação. Imagina que você estava na PPD, você emprestou seu carro na PPD, na permissão para dirigir. Aí ele cometeu uma gravíssima. Se você está na provisória, é para ser cassada a PPD, tá? Porque você não pode cometer no período de 1 ano sob permissão de dirigir, nem grave, nem gravíssima, nem ser incidente médio. Então, apresentar o condutor infrator te ajuda a se livrar da pontuação, ele recebe, mas a multa ainda é com você, né? Como a gente sabe, o proprietário é responsável pelo valor pecuniário. Ali você pode também estar fazendo a defesa prévia. Como assim? Imagina aí que você, recorrendo lá, consegue descobrir ou consegue passar para a autoridade que o agente que fez a autuação, ele fez de maneira ilegal, fez de maneira inadequada, fez de maneira irregular, e ele fez alguma situação ali que está indevida, né? Ele cometeu algum ato lesivo e você conseguiu provar. Se você conseguiu provar na defesa prévia, logicamente vai ser o quê? Arquivado. Ó, vai ser arquivado. Então, o processo já morre aí e você não precisa se responsabilizar. Professor, qual é o prazo que eu tenho, depois de ser notificado, de apresentar o condutor infrator e fazer defesa prévia? É 30 dias também. Só para ficar claro, todo o processo administrativo quanto ao prazo é 30 dias, tá? 30 dias. Somente o órgão aí de trânsito, executivo de trânsito, que tem 180 dias para estar fazendo todas essas operações quanto aos encargos que você vai sofrer. Então, a aplicação das penalidades, ele tem até 180 dias, por quê? Porque ele trabalha com muitas, né? Com muitas infrações, com muitas autuações, então pode demorar um pouco. Mas os prazos para você
é de 30 dias, seja para receber a notificação, seja para apresentar o condutor infrator, seja para fazer a defesa prévia, né, para que você possa argumentar ali, certo? Todos os prazos administrativos para o condutor é de 30 dias. Para o órgão de trânsito, às vezes, pode chegar a 180 dias ou até mesmo 365 dias, né? Ou 360 dias, dependendo da situação. Então, tem aqui, ó. Se for indeferido, pessoal, o que é indeferido? Indeferido é negado, né? O que foi negado? Foi negado para você a defesa prévia. Por quê? Porque você não conseguiu provar ali que estava inconsistente o auto de infração de trânsito. Então, a tua defesa prévia ela foi indeferida, negada. Se ela foi negada, o que vai acontecer? Vai ser notificada a penalidade. Pessoal, quais as penalidades que podem recair para o condutor? Dependendo das infrações, dependendo do ato cometido, pode ser advertência por escrito, a multa sempre vai cair, tá? A multa sempre vai cair, a não ser que seja substituído pela advertência, onde a advertência que a gente vai conhecer, que ela livra ali o condutor de pagar a multa, a gente vai ver. Pode ser penalidade também, além da multa, suspensão do direito de dirigir, cassação PPD, cassação da CNH, pode ser frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, as penalidades ali vai depender da autoridade de trânsito, claro, relacionado ao tipo de infração grave ou situação ali perigosa que você veio a cometer. Aí vai ser notificado para você a penalidade. Qual é a penalidade que sempre recai? A multa. A multa sempre vem, mas pode vir outras além da multa, tá? Não confunda achando que vai vir só a multa. Pode vir multa junto acrescido da suspensão ou junto com a cassação, enfim. Mas aqui veio a penalidade, né? Veio a penalidade de multa. Vamos lá. Você vai ser notificado da multa, né? Aí você ainda acha que está certo, você não concorda com essa penalidade, porque acredita que de alguma maneira ainda está errado essa situação. Aí você vai recorrer a quem? A Jari. E a Jari é quem, pessoal? É a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É um órgão recursal executivo, julgador, né? Que você vai lá recorrer, né? E ela tem a finalidade de ali julgar os recursos que são interpostos pelos condutores infratores. Então você vai lá recorrer à Jari e a Jari vai brigar por você, vai exigir documentações, arquivos, provas, fotos, filmagens, exigir várias coisas e como também verificar problemas em autuações se tem alguma coisa errada, né? Ela vai brigar por você basicamente. Isso em primeira instância, em primeira instância. Então, a Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações em primeira instância. Pronto. Aqui sim é um órgão recursal, né? Onde a gente viu lá nos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, em cada âmbito tem sua Jari, né? Seja federal, estadual ou municipal, cada um tem sua Jari. Então, a gente está fazendo aqui, imaginando a Jari de algum âmbito aí, de alguma situação de infração. Certo? Lembra, a defesa prévia, pessoal, defesa prévia não tem nada a ver com você procurar o órgão, é você fazer a defesa prévia ali mesmo no órgão de trânsito. Ah, falar lá para a autoridade, provar ali mesmo para a autoridade que você estava certo, né? Aqui é quando a notificação já foi emitida, você já vai ser penalizado. Ó, tá aqui a multa, tá aqui as penalidades. Aí você não concorda e quer recorrer. Aí você vai à Jari. Se você ganha no processo da Jari, a notificação da penalidade, todo esse processo ele é arquivado. Todo esse processo é arquivado. Professor, eu perdi, foi indeferido, foi negado. O que vai acontecer? O processo continua, mas eu ainda quero brigar, eu ainda não desisti. Aí eu posso entrar com recurso em segunda instância, através de quem? Da Junta Especial do Centran. Lembra que o Centran também tem essa finalidade em segunda instância, né? Que é um órgão normativo estadual, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e a gente percebe que ele, como segunda finalidade, ele julga também os recursos interpostos pelos condutores infratores, só que em segunda instância. Se você ganha em segunda instância, o processo é arquivado. Infelizmente, se você perde, vai ser gerado para você a aplicação das penalidades. Dependendo das penalidades, você vai ter que arcar com elas, tá? Pessoal, qual é o prazo que eu tenho para recorrer à Jari? 30 dias. Você tem 30 dias para estar recorrendo à Jari. Depois que você for indeferido na defesa prévia, foi notificada a multa, você tem um mês aí, basicamente, para recorrer à Jari. Qual é o tempo que eu tenho para
Recorrer ao CENTRAN em segunda instância, a Junta Especial do CENTRAN, também 30 dias. Ou seja, todo o processo administrativo aqui tem um prazo de 30 dias, seja para apresentar o condutor infrator, defesa prévia, recorrer à JARE ou recorrer ao CENTRAN, tá? Então, é isso que funciona aí o processo administrativo, tá? Desde a aplicação aqui da infração, desde o acontecimento, até, de fato, a aplicação das penalidades acontecerem. Agora eu pergunto para... Então, só para não esquecer, pessoal, todos os prazos e processos administrativos são de 30 dias, né? Claro, exceto para quem? Para o órgão de trânsito, né? Que tem ali de 180 dias ou a 360 dias, né? Para estar se apresentando ali e aplicando ali as suas penalidades, para aplicar as penalidades, tá? Então, eles têm de 180 dias a 360 ali para aplicar as penalidades. Mas para você, os prazos é de 30. Eles porque trabalham com várias, né? E por conta disso, eles têm ali um prazo maior para estar, né, aferindo aí essas penalidades. Bom, já que a gente fala tanto de penalidade e de medida administrativa, a gente vai conhecer aqui agora o que são elas, quais as diferenças entre elas e entender a importância de cada uma e como cada uma funciona, tá? Então vamos lá, pessoal. A primeira penalidade que a gente vai ver aqui agora na tela é advertência por escrito, tá? Pessoal, a advertência por escrito, ela é basicamente uma penalidade que é imposta pela autoridade de trânsito, onde ela tem o objetivo simplesmente de advertir por escrito, né, o condutor infrator quando ele comete, no período de 1 ano, infrações que são de natureza leve ou média, tá? Só serve para infrações leve ou média, ou seja, aquele condutor que pela primeira vez ele foi autuado por uma infração leve ou média. Aí, ele vai receber somente uma advertência, tá? Ou ele cometeu leve ou média, uma das duas, não as duas simultaneamente, tá? E tem que ser a primeira vez no ano, tá? Dentro do prazo de 1 ano. Então, a advertência por escrito, ela tem a finalidade de substituir o valor pecuniário. Então, você não paga as multas. É como se você não fosse penalizado, tá? Ele só vai dizer que, ó, estamos te advertindo, você cometeu aqui uma infração leve, ou foi a média, e por conta disso, eu sei que foi a primeira infração, a gente vai só te advertir. Então, ela é uma penalidade de cunho também educativa. Estou te advertindo aqui para você não cometer mais. Se você cometer de novo qualquer outra infração, aí sim você será penalizado. Vai receber ali a pontuação e vai receber as multas, né, as infrações. Claro que quando passar por todo aquele processo administrativo e você for julgado, né, e ter a aplicação das penalidades, tá? Então, a advertência por escrito, ela substitui o valor pecuniário, o valor em dinheiro, e ela tem a finalidade ali só de advertir. Quando o condutor, no período de 1 ano, comete infrações leve ou média. Leve ou média. Temos também a multa, pessoal. A multa, eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Ela tem várias informações mesmo quanto à questão de valores, natureza de infrações, né, pontuações, fatores agravantes, e a gente vai entender muita coisa sobre isso, a questão do Fundo, né, Nacional de Segurança e Educação, entre outras coisas que está relacionada à penalidade de multa, tá? Que é a penalidade que sempre está inerente às infrações, que sempre vai vir. Então, mais para frente a gente vai falar da multa, tá? Só dela ter muitas informações. Outra coisa interessante é a suspensão do direito de dirigir. O que é a suspensão do direito de dirigir? Muita gente confunde suspensão com cassação. Pessoal, a suspensão nada mais é do que você ser suspenso por um prazo determinado pela autoridade de trânsito, onde você não poderá dirigir. Isso não significa que você perdeu a sua habilitação. Você simplesmente só não pode dirigir naquele prazo estipulado. Claro, for pego dirigindo sob suspensão, muitas vezes vai levar até mesmo a cassação, porque dirigir sob suspensão, quando estava proibido pela suspensão, gera cassação. Então, você tem que respeitar, claro, o prazo que foi estipulado, onde você não pode estar transitando. Então, a suspensão é muito importante. E a suspensão pode ocorrer de duas maneiras. Você pode ser suspenso de duas maneiras. Tem a suspensão por pontos, pontos na carteira, tá? E tem a suspensão direta, tá?
O que é a suspensão direta? A suspensão direta é um tipo de suspensão que independe de quantos pontos você tinha ou não na sua habilitação. É um tipo de infração que você comete que automaticamente você será suspenso, automaticamente. Nem que seja a primeira infração que você cometeu no ano. Por exemplo, dirigir embriagado, leva a suspensão direta, né? É multa com fator agravante, é multa gravíssima, pega 7 pontos no prontuário. A multa vai ser de 2.934,70 ó, R$ 2.934,70, esse é o valor, né, da multa. Além de ser crime de trânsito, dependendo da dosagem que foi detectada no etilômetro, e gera suspensão direta do direito de dirigir de 1 ano, você vai ser suspenso por 1 ano pela autoridade de trânsito, ainda gera medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação, seu documento vai ser recolhido, e gera também a retenção do veículo, o veículo fica retido ali, ou seja, você pode ligar para um amigo para buscar seu veículo, caso ele esteja habilitado e tudo ok, certo? Então, a suspensão por pontos é aquela onde os pontos vão acumulando, você vai cometendo várias infrações. Lembra que as infrações, elas são cumulativas. Se você comete 4 infrações gravíssimas, você vai responder pelas 4 infrações gravíssimas, certo? Então, você vai pegar 7 pontos, mais 7 pontos, né? Mais 7, 4 vezes 7, né? Que vai dar 28 pontos ali no prontuário do condutor. Ou seja, você já pegou 28 pontos aí. Então, a pessoa tem que ficar bastante atenta. Então, tem um limite de pontuações, tá? Você pode ser suspenso com 40 pontos, você pode ser suspenso com 30 pontos, e você pode até ser suspenso com 20. Claro, cada uma vai ter sua característica específica, e a gente vai ficar atento a isso. Bom, suspensão por pontos tem prazo máximo, tem prazo mínimo, que é o tempo que você vai ser suspenso, muitas vezes é de 6 meses, né? O mínimo, o máximo é de 1 ano. Quando acontece a questão de reincidência, que você reincidiu no ato que leva à suspensão, você vai ser suspenso por 8 meses a 24 meses, 2 anos, né? E tem a questão também dos prazos máximos e mínimos da suspensão direta, né? Em alguns artigos é que prescreve a de 1 ano, né? Que prescreve a suspensão direta de 1 ano, tá? Então, a suspensão é uma penalidade que te suspende por um prazo determinado pela autoridade, certo? E a gente vai conhecer esses prazos aí mais para frente. O que mais eu preciso saber aí sobre penalidades? Cassação da PPD. Pessoal, cassação, ela é a anulação da tua habilitação, ela torna sem efeito a tua habilitação, né? Ou seja, impõe ao infrator novos exames. Você tem que reiniciar novamente o processo de habilitação para que você volte e possa dirigir novamente. Então, cassação da PPD é a anulação dela, ela vai ser cassada. Rasga e joga no lixo e você vai ter que começar novamente. Pessoal, quando a minha PPD é cassada, quando é que eu posso começar o processo de reabilitação? A resposta para essa pergunta é a qualquer tempo, ou seja, não tem prazo. Diferentemente da cassação da CNH. Da cassação da CNH, a gente vai perceber que você vai ser impedido até de 2 anos de se habilitar. Perdeu a CNH, só após 2 anos é que você vai poder se habilitar novamente. E se você tentar até mesmo tentar se habilitar sob efeito de suspensão, sobre delito de trânsito ou cassação da PPD ou da cassação da CNH, isso pode gerar crime de trânsito, tá? Gera até mesmo crime de trânsito. E a gente vai ver tudo isso, tá? E a cassação da PPD? A cassação da PPD é a mesma, desculpa, a cassação da CNH é a mesma coisa, ela torna sem efeito a CNH, só que a CNH para você perder, pessoal, tem uns casos específicos, né? Para você ser cassado da PPD, ó, dessa primeira, basta você cometer no prazo de 1 ano, quando você receber, uma infração grave, já era, perdeu, vai ter que se reabilitar do zero. Cometeu gravíssima, já era, ou foi reincidente em infração média. Reincidência, mais uma vez, cometer a mesma tipificação de infração, é cometer o mesmo ato 2 vezes, tá? 2 vezes. E a CNH, para que você perca, tem que ser muito irresponsável. Para se reabilitar novamente depois de perder, após 2 anos. E outra penalidade que a gente tem é a frequência obrigatória em curso de reciclagem, que é uma
Penalidade de natureza educativa, né? Você vai ser reciclado. É aquele condutor que comete delitos graves, se envolve em acidentes de trânsito, que é omisso, né? Quanto à questão de ajudar o próximo, em relação a acidentes de trânsito, ele está sob efeito de suspensão. Então, tudo isso pode levar e acarretar essa frequência obrigatória em curso de reciclagem, onde ele vai fazer um curso teórico ali com o professor de direção defensiva, de legislação. É como se fosse isso aqui que a gente está vendo, só que a finalidade é reeducar, reciclar esse condutor para que quando ele for recolocado aí como condutor novamente aí na via pública, ele não venha estar cometendo esses delitos de trânsito, tá? E a gente vai ver isso aí. Agora a gente vai ver as medidas administrativas. As medidas administrativas eu vou falar uma a uma na respectiva folha de slide que fala sobre cada uma, tá? Porque se eu falar aqui agora delas, vai ficar muito extenso nessa parte e a gente tem mais para frente. E lá a gente vai ver sobre elas adequadamente, tá? Ó, uma dica, professor, tem questões que pergunta uma situação, e ele vai dar lá uma situação contextualizada, ele vai dizer que aquela situação específica gera uma medida administrativa ou penalidade. Aí a gente vai ter que saber diferenciar. Então, qual é a dica, qual é o macete? Ó? Tudo que começa com a letra ou T, R ou T, é medida administrativa, tá? Perceba, ó. Penalidade, advertência, começa com A, multa com M, suspensão com S, cassação com C, frequência com F. Ou seja, tudo que começa com R ou T é medida administrativa. Isso vai ser muito fácil de você memorizar e saber diferenciar medida administrativa de penalidade. Primeira medida administrativa na tela está aí, ó, retenção do veículo. Retenção do veículo, começou com a letra R. Próxima, remoção do veículo. São duas coisas diferentes. Começou com R. Temos aí recolhimento da habilitação. Então, a habilitação vai ser recolhida. O que pode ser recolhido? Pode ser a ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor. O que pode ser recolhida também? A PPD, permissão para dirigir. O que pode ser recolhida de documento de habilitação? A CNH, certo? E aqui, o que pode ser recolhido? O documento do veículo. Qual o documento do veículo que pode ser recolhido? Pode ser o CRV. No caso aqui, seria mais o CRLV, tá? Seria o CLA, que é o Certificado de Licenciamento Anual. Ou o CRLV-E, que é o digital também. Ó, começa com R. Recolhimento de animais. Isso aqui é uma medida administrativa, geralmente feita pelas prefeituras, né? Que a prefeitura, a gente sabe que ela faz parte quando ela está integrada ao Sistema Nacional de Trânsito, porque o CONTRAN entende que os municípios podem sim gerar o seu próprio trânsito, né? Gerir, claro, no âmbito das suas devidas competências e jurisdição, num poder que lhe é atribuído, nada mais além que isso, eles podem trabalhar e legislar essa questão do recolhimento de animais. Eles podem recolher, levar ali para o depósito ou área que é de responsabilidade das prefeituras, onde o animal fica lá retido, tá? E a retenção desse animal, quando o proprietário quer reclamar esse bem, para ele vai gerar um ônus, né? Ele vai pagar a remoção, que o veículo foi removido, ele vai ser responsabilizado pela estada do veículo lá no depósito, na estadia que ele ficou lá, né? E gera outros encargos também. Se o veículo não for reclamado por seus donos no prazo de 60 dias, ou até mesmo seus veículos, né? Dependendo do que foi removido, isso gera um leilão, né? O bem vai ser leiloado, né? Vai ser levado para a asta pública. Transbordo do excesso de carga. Pessoal, o transbordo do excesso de carga entrou aqui. O transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa que trabalha a questão de retirar carga excedente, ó, que trabalha com a questão do excesso de carga, que ultrapassou o limite ali de PBT, do peso bruto total máximo permitido, onde o PBT nada mais é do que a soma da tara mais a lotação, né, que a gente conheceu lá na classificação dos veículos. Pessoal, realização de teste de alcoolemia. Ó, tá aqui, ó. Realização de teste de alcoolemia. É fazer o teste do bafômetro, tá? Do etilômetro, o exame de sangue, que visa constatar se você não está sob efeitos de substâncias psicoativas, né? Então, é muito importante, ó. Recusar-se ao teste de alcoolemia, pessoal, recusar-se a fazer, quando você é solicitado a fazer,
é infração gravíssima com fator agravante em 10 vezes, gera a suspensão direta do direito de dirigir, pega 7 pontos no prontuário, o veículo fica retido, o teu documento é recolhido, o teu documento de habilitação, o documento do veículo também é recolhido, então gera tudo isso. Então é obrigatório. Então tá aqui, ó, dica para não esquecer de forma alguma, tudo que começa com as letras R ou T é medida administrativa. Professor, não existia apreensão do veículo? Existia, tá? Mas a apreensão do veículo, ela foi revogada, professor. A apreensão do veículo, ela foi revogada. Isso foi um erro de um legislador de trânsito, onde lá colocando, né, as informações no Código de Trânsito, ele fez um erro e colocou a apreensão, e a apreensão era considerada uma penalidade, mas a apreensão, na verdade, era para ser uma medida administrativa e entrou como penalidade e futuramente foi corrigido esse erro aí. Então não existe mais a apreensão do veículo, tá? Foi revogado. Se você vê na sua prova a palavra apreensão, pode anular aquilo ali, pode dizer que está errada, porque não existe mais, tá? Foi revogado. Bom, vamos falar das penalidades uma a uma, com mais calma, para que realmente fique fixado. Advertência por escrito. Pessoal, ó, advertência por escrito. É uma punição com efeito educativo. Educativo. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito quando a infração cometida ou for leve ou for média, né? Até aí tudo bem. E não tiver cometido infrações nos últimos 12 meses, ou seja, cometeu leve ou média dentro do período de 2 meses e não cometeu mais. Então, ela substitui o quê? O valor pecuniário, né? Ela substitui o dinheiro. Essa foi por pouco, não vou ter que tirar do meu bolso nenhum dinheiro aí para pagar a multa, né? Então, isso é bom para os condutores. Antigamente, os condutores teriam que solicitar. E para solicitar, você tinha que ter conhecimento dessa situação, né? Hoje em dia, automaticamente, já é para haver advertência por escrito quando for acontecer. Antigamente, você tinha que solicitar. Mas acredito que os órgãos são espertos, então é sempre bom você, que cometeu infração leve ou média, solicitar a sua advertência por escrito. Mas o certo é que automaticamente já venha ela como penalidade nessas situações. Mas provavelmente o órgão vai cobrar a multa porque ele quer o dinheiro, né? Então você tem que ir lá, saber dessa informação e pedir, solicitar sua advertênciazinha. Vamos falar agora da multa. Falar da multa. Pessoal, a multa tem muita informação. Então vou dar uma pausa aqui rapidinho só para tomar uma água e eu volto para falar da multa. Pessoal, iremos falar aí da penalidade multa, tá bom? Penalidade multa que é muito importante. Bom, a multa basicamente é uma penalidade que está sempre inerente às infrações, como a gente tanto fala, e a gente percebe que as multas elas estão relacionadas nas naturezas de infrações, para qual tipo de natureza você vai vir a cometer. Temos aí quanto ao quadrozinho aqui, ó, de natureza leve, média, grave, gravíssima também. Média, é leve, média, grave e gravíssima. Sempre é importante que o condutor, o candidato, quando está fazendo ali a prova teórica, ele sempre liga a natureza da infração com a sua respectiva pontuação. Tá, por quê, professor? Porque tem questões que vai dar lá uma situação contextualizada de multa, aí ele vai deixar lá nas alternativas. Ah, a multa era média, aí tem lá média, aí ele vai colocar que aquela média era 5 pontos. Isso aqui vai estar errado, né? Porque a média vai ser 4 pontos, né? Que vai compontuar no prontuário do condutor. Então, o condutor ou o candidato, durante o exame do teórico técnico, tem que ficar bastante atento com essas situações. Bastante atento com essas situações. Aí, sempre ligue a natureza com a respectiva pontuação. Então, a leve pega 3 pontos e tem aqui o valor atualizado, né, que é o valor pecuniário, o valor em dinheiro que você paga por conta da infração cometida. O valor da leve, 88,38. A média gera 4 pontos no prontuário, né? E a multa, que é de responsabilidade do proprietário, geralmente, como a gente sabe, de R$ 130,16. A grave, 5 pontos, e a multa referente a ela, R$ 195,23. Infração de natureza gravíssima leva 7 pontos no prontuário do condutor, mais a multa de R$ 293,47. Esses são os valores aí de cada infração. Uma coisa interessante, pessoal, que pode haver reajustes, ou seja,
os valores poderão ser corrigidos anualmente conforme o IPCA, certo? O IPCA, e do ano anterior. Então, a gente tem aí esses valores aí. Então, o IPCA de 2022, né, de acordo com os dados do IBGE, mais ou menos está de 0,01,01%, né? Então, ele pode aí sofrer reajuste, dependendo aí do que for, certo? Aí, os valores até então, até hoje, estão nesse aí, né? De 88, de 130, de 195, 293. Mas pode sofrer reajustes. Mas até agora, até o momento, até o presente momento, tá tudo ok, né? Tá tudo certinho. Que o IPCA nada mais é, né? Que é o índice de preços ao consumidor, né? Nessa situação do período atual aí. Então a gente tem aqui também juros, que pode recair juros em cima da multa. Ou seja, a multa não paga até o vencimento, quando você não paga até o vencimento, passou do prazo, vai ter um acréscimo conforme a taxa Selic, ou seja, você vai pagar ali os juros conforme a taxa Selic está naquele momento acrescido ó, de mais 1%. Então, é a taxa Selic mais 1% aí do valor acrescido, certo? Então, depende de como está a taxa Selic aí no ano, né? Aí depende muito, né? Bom, a taxa Selic hoje, ela deve estar em torno de quê? 10%? É isso? 10%, 11%. Depende muito de como ela está hoje, né? Então, ela beira aí uns 11 ponto alguma coisa de porcento, né? Então, se você está pagando a multa atrasado, né? Perceba que você vai ter aí um acréscimo, né? De juros que você vai pagar porque está pagando a multa após o vencimento. Ou seja, a taxa Selic está mais ou menos isso aqui, 11,75%. Além disso, vai ser acreditado ainda mais 1% aí. Então, você vai pagar uns juros aí desconfortávelzinho sobre o valor atrasado da multa, tá? Então, vamos ver outras coisas interessantes da multa, como, por exemplo, pessoal, você pode pagar 80% do valor, 80% do valor, para multas quitadas até o vencimento. Ou seja, quando você vai pagar a multa até o vencimento, significa que você ganha um desconto de quanto? O desconto que você ganha é de 20%. Você ganha o desconto de 20%, mas você passa a pagar quanto do valor? Você passa a pagar 80% do valor. Vamos pegar um exemplo prático aqui, uma infração de natureza média, por exemplo. 130,16, ó, R$ 130,16 corresponde ao quê? 100% do valor da infração de natureza média, concorda? 130 é o valor total. Mas quando você paga até no dia de vencimento, venceu hoje, eu estou pagando hoje, até o dia de vencimento, você ganha um desconto. Se a questão perguntar de quanto é o desconto eu sei que é de 20%, mas geralmente ela vai perguntar quanto é que você vai pagar. Então, se descreditou 20%, eu vou passar agora a pagar 80% do valor, porque eu tirei, né, aqui é 100%, tá? Eu tirei 20, caiu para 80, e 80% de 130 vai ser quanto, né? Aí eu preciso fazer os cálculozinhos, né? Tranquilamente. Trabalhar com porcentagem é trabalhar com número de fração ou decimal, né? Basta você multiplicar aí os 80% vezes 130,16 centavos, que você vai achar exatamente esse valor aqui, ó. R$ 104,00, arredondando aqui 13 centavos, né? Então você paga esse valor, porque foi tirado 20%. Então 130,16 equivale a 100% do valor da infração de natureza média, como exemplo, e você vai pagar agora 80% do valor, porque você pagou a multa até a data do vencimento, ou seja, ganhou o desconto de 20%, passando assim agora a pagar apenas 80% do valor, que vai ser correspondente a R$ 104,13 aí arredondado, certo? Funciona dessa maneira. Agora, o que eu quero realmente que vocês entendam é o seguinte: se ele perguntar o desconto é de quanto? De 20%, né? Se eu tinha 100% do valor e caiu para 80%, eu descontei 20%.
Agora, se ele perguntar quanto é que eu vou pagar, agora eu estou pagando 80% do valor, tá? 80% do valor total. E como exemplo, a gente percebeu que de 130 cai para 104. Se eu for pagar agora 80% do valor referente à infração aqui média, que vale 130,16, certo? Temos outra informação da multa que é muito importante, que diz o seguinte: pagar 60% do valor. Quando é que eu pago 60% do valor da multa? É quando você for notificado eletronicamente, você foi notificado eletronicamente, e por conta da tramitação dessa briga de você ficar recorrendo, você desistir do recurso. Você desistiu do recurso. Então, vamos supor que você está numa briga aí com o órgão executivo de trânsito por conta dessas multas, ele te faz uma notificação e você desiste. Ah, ele está desistindo. Isso não vai gerar toda aquela burocracia, aquela briga chata. Então, vamos dar um desconto aí para ele. Então, ele vai descontar 40% e você agora vai pagar quanto do valor? 60% do valor, tá? Então, vamos pegar novamente, ó. Você desistiu de um recurso, você ia pagar uma multa de 195,23 e esse 195,23 corresponde a 100% do valor. Aí você lá estava brigando, foi notificado eletronicamente e decidiu desistir. Aí eles descontaram 40%, ou seja, agora você vai pagar 60% do valor da multa. 60% do valor de 195,23 centavos vai dar exatamente R$ 117,00, arredondando aí para uns 14 centavos. Então, esse é o valor agora que você vai passar a pagar, tá? Porque foi descontado 40%. Geralmente, em questões, ele pergunta, ó, quanto é que você vai pagar do valor? Você paga agora 60% do valor. Então, mais ou menos é assim que vai cair as respostas. Então, multas quitadas até o vencimento, você paga 80% do valor e quando desistir do recurso, quando notificado eletronicamente, pagar apenas 60% do valor da multa. Isso em razão de qual multa você foi autuado, né? De qual multa você foi penalizado, né? Dependendo de qual for. Outra coisa importante que a gente pode citar aqui, pessoal, é o FUNSET, tá? Que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação, onde a gente percebe que 5% de todas do valor das multas dentro do território nacional é repassado para esse fundo, onde a finalidade dele é trabalhar a segurança viária e educação para o trânsito. É isso que ele tem que fazer, mas ele não está sendo bem aproveitado aí para a sua finalidade, de acordo com, né, alguns índices aí que a gente viu que ele arrecada bastante dinheiro, mas o que sai de lá para essas finalidades de segurança e educação não é bastante aí aproveitado. Então, o FUNSET recebe 5% de todo o valor das infrações dentro do território nacional acumuladas, né, para trabalhar aí segurança e educação, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação. Isso aí vai estar no artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, no seu parágrafo 1º, tá? É muito importante a gente saber desse fundo aí. Pessoal, temos também uma coisa importante que é o chamado fator agravante. Em algumas explicações, vocês me vêm falando, né, que a multa será multiplicada por 10, multiplicada por 5, multiplicada por 3. Isso é chamado de fator agravante. Fator é o que multiplica, né? Por exemplo, eu tenho um 2 aqui, multiplicando 3, que dá 6, né? Isso aqui é fator, isso aqui é um fator, e o resultado é o produto, né? O resultado é o produto. Então, o fator é o que vai multiplicar, né? É o que vai multiplicar. Então, o fator agravante, ele é interessante por quê? Porque ele vai incidir somente em cima de infrações de natureza gravíssima, tá? Só a infração de natureza gravíssima tem fator agravante. Não existe fator agravante em infração de natureza leve, não existe fator agravante em situações de infrações de natureza média, nem grave, e nem leve, nem média, nem grave, somente na gravíssima. Tem questão dizendo também, que vai abordar, que o fator agravante incide também na pontuação. Não incide. Se você comete uma infração de natureza gravíssima, que tenha fator agravante até 20 vezes, 20 vezes vai multiplicar somente o valor da multa. A pontuação ainda vai ser só 7, porque é da infração de natureza
gravíssima, tá? Então, as multas gravíssimas, pessoal, elas podem ser multiplicadas por 2, podem ser multiplicadas por 3, por 5, por 10, por 20 e por até 60 vezes. O que eu quero trazer mais para a gente é que a gente vai ver alguns exemplos desses fatores agravantes, só que os mais comuns de cair em prova é o fator agravante em 3 vezes, o fator agravante em 5 e o fator agravante em 10 vezes, 3, 5 e 10. São os que mais vão ser abordados e o que a gente vai ver agora é o que a gente tem que ter bastante atenção, tá? Eles costumam cair realmente bastante nas nossas provas aí, ok? Então é isso que a gente vai abordar. Pode cair fator agravante de 2? Pode cair de 20? Pode até cair até de 60 vezes. Esse de 20, inclusive, costuma cair alguns sobre eles, tá? Costuma cair algumas sobre 20 vezes. Vamos conhecer aqui alguns, ó, fatores agravantes aí. Por exemplo, dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Isso aqui a gente já até falou lá no processo de habilitação, né? Por exemplo, o cara lá é habilitado na categoria A e ele foi pego transitando no veículo de categoria B. Ou seja, pessoal, isso aqui é infração de natureza gravíssima e a gravíssima tem naturalmente o quê? 293,47 centavos de valor, né? A gravíssima tem esse valor aí atualizado. E esse valor de 293,47 centavos será multiplicado por 2. Ou seja, multiplicado por 2, ele vai passar a ser basicamente 500, né? E R$ 86,94, né? Se você fizer a multiplicação, vai dar isso. Então, você vai pagar isso de multa. Fora que isso aí gera também uma suspensão do direito de dirigir. Vai recair sobre o condutor também a penalidade de suspensão. Não pode, né? Dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da do qual você esteja conduzindo, né? É infração gravíssima com fator agravante em 2 vezes. Não pode acontecer isso. Fatores agravantes em 3 vezes, ó. Dirigir veículo sem possuir habilitação. Então, vocês, acredito que todos dirigem naturalmente seus veículos aí, mesmo que não sejam habilitados. Todo mundo pode, continua porque não tem fiscalização, né? Mas eu sei que isso aí dá para relevar, até porque mesmo que você não tenha, eu acredito que todos são responsáveis e precisam utilizar seu veículo para se locomover até o trabalho, né? Até sua casa, enfim, é necessário, não tem jeito. Então, com isso aqui até que eu não concordo bastante, né? Mesmo que eu sei que existe na lei, mas contanto que a pessoa seja responsável. Mas, ó, só para você ter uma ciência, que dirigir sem habilitação, onde você não tem nem CNH, nem PPD ou ACC, né, que é autorização para conduzir ciclomotor, é infração gravíssima e vai ser agravada em 3 vezes. Vai ser 3 vezes o valor. Isso aí pode gerar também outros encargos para a pessoa, tá? Pode gerar outros encargos aí. Dirigir com habilitação, CNH, PPD ou ACC cassada ou suspensa. Você estava sob suspensão, foi pego dirigindo. Você pode até ter habilitação cassada por conta disso, né? A gente vai conhecer aí essas situações. Gera fator agravante em 3 vezes. Estava dirigindo também sob cassação, né? E ainda é considerado crime de trânsito, muitas vezes, quando você tenta dirigir sob efeito de cassação. É considerado crime de trânsito, muitas vezes. E a multa vai ser multiplicada por 3. Pessoal, em caso de reincidência, você está reincidindo nesse ato, aplica-se a multa em dobro. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Vamos supor que você estava dirigindo sob suspensão. Aí você foi pego, né? A primeira vez. Então, você vai pagar 3 vezes 293,47. Vai dar uns 880,40 centavos, mais ou menos. 880,40. Se você for pego de novo, você não vai receber 840 de multa, você vai receber o dobro desse valor, ou seja, você vai pagar agora R$ 1.760. Ou seja, é o dobro, né? Quando você reincide naquele mesmo ato. Então, aplica-se o valor da multa em dobro. Fator agravante em 3 vezes, ó. Transitar com veículo sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central, acostamento, aonde não se pode trafegar, a não ser que seja permitida pela sinalização, né? A não ser que seja permitida. Se você está trafegando nessas imediações de maneira irregular, é considerado infração de natureza gravíssima com fator agravante em 3 vezes. Transitar sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central e acostamento é gravíssima, fator agravante em 3 vezes.
Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Pessoal, existem 3 situações onde você, a partir do artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, que você ultrapassa a velocidade máxima permitida, tá? A gente vai conhecer isso porque lá, eu acredito que seja nas normas de circulação e conduta, a gente vai trabalhar um assunto que se chama classificação das vias, que aborda essa questão do artigo 61 sobre as velocidades máximas permitidas, quando não houver uma sinalização regulamentadora. Não é porque não existe uma sinalização que a gente não vai saber como se adequar à via, né? Então, o condutor ele tem que ter conhecimento. Então, existem aqui algumas porcentagens, por exemplo, se você ultrapassou a velocidade máxima em até 20% a mais do que deveria estar, é considerado infração de natureza média, tá? Se você ultrapassou entre 21% a 50%, é considerado infração de natureza grave. Agora, se você está a mais de 50%, ou seja, 51%, 52%, mais de 50%, é gravíssima, como a gente está vendo aqui, ó, é gravíssima, agravado em 3 vezes e leva também à suspensão do direito de dirigir. Então tá aqui, ó, transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50% é gravíssima, tá? Inclusive vai cair até uns assuntos em que pega matemática nesse negócio, em questões para a gente fazer, saber qual é a porcentagem que o cara ultrapassou para saber qual é a infração que ele vai ser autuado. Bom, fatores agravantes em 5 vezes. Conduzir veículo com a categoria C, D ou E com toxicológico vencido há mais de 30 dias, tá? Vencido há mais de 30 dias. Isso gera para o condutor a multa agravada em 5 vezes, ou seja, quase 1.500 de multa. É 1.460 ponto alguma coisa. Quase 1.500. Fora que leva a suspensão de 90 dias, né? Nesse caso aí, a suspensão é de 90 dias. Deixar o condutor envolvido em acidente. Pessoal, omissão de socorro. Omissão de socorro é considerado crime de trânsito e ainda vai gerar fator agravante em 5 vezes e gera também a suspensão direta do direito de dirigir de 1 ano. Geralmente, a suspensão direta é de 1 ano. Pessoal, ultrapassar pelo acostamento em interseções ou passagem de nível. Fator agravante em 5 vezes. Ou seja, você está ultrapassando em locais que não é apropriado. Pontes, viadutos, acostamento, interseções, ou seja, cruzamentos, passagem de nível. Passagem de nível é passagem de linha férrea, né? Se você está querendo ultrapassar nessas imediações, você vai pegar a multa agravada em 5 vezes. Lembra que só o fator agravante automaticamente só incide nas infrações gravíssimas. Então, se tem fator agravante, já subentende ou já sabe que é infração de natureza gravíssima aquele ato que ele veio a cometer, tá? Ultrapassar, ó, em curvas, ultrapassar em aclives, declives, faixa de pedestres, pontes, viadutos, túneis, onde é proibido pela sinalização, fator agravante em 5 vezes. Então, não posso ultrapassar numa curva, não posso ultrapassar num aclive onde a visibilidade é precária, um aclive é uma subida, né? Um declive, uma descida. Uma faixa de pedestre, próximo a uma faixa de pedestre, não posso. Em pontes, viadutos, túneis, onde é proibido pela sinalização. Tudo isso é fator agravante em 5 vezes, gravíssimo, e pode gerar suspensão. Deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação e segurança dos veículos e pedestres. Né? Você não está sinalizando ali perigos da via, né? Você não está sinalizando bem as suas intenções de manobras que podem acarretar perigo, pode acarretar acidente. Então, deixar de sinalizar obstáculos à livre circulação e segurança dos veículos e pedestres. Fator agravante em 5 vezes. Vamos conhecer aqui alguns fatores agravantes em 10 vezes. Ó, dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa. Tá até aqui, pessoal. Ó, em caso de reincidência, aplica-se o valor da multa em dobro. Presta atenção. Isso aqui, ó. Qual é o fator agravante? 10 vezes. Qual é o valor da multa gravíssima? Ó, 293,47, né? Se vai ser multiplicada por 10, a vírgula desloca uma casa decimal. Vai ser isso aqui, né? 2.934,70. Isso aqui gera suspensão, gera recolhimento do documento de habilitação, que é a medida administrativa, gera retenção do veículo, tá? Gera muitos encargozinhos aí. E
Dependendo da dosagem, também gera crime de trânsito. A gente vai ter uns slides só para isso. Crime de trânsito. Olha, se você reincidir isso aqui, ó, reincidir, perdão, se você reincidir isso aqui, você vai pagar o dobro desse valor. O dobro. Então, quando você for pego de novo, dirigindo embriagado, você não vai receber esse valor, você vai receber o dobro dele, que vai dar 5.800 e alguma coisa. Aí você multiplicar aqui, você acha. 5.800 e alguma coisa. Então, vai dar um dinheiro absurdamente alto. Recusar-se a teste, pessoal. Recusar-se a teste que vai permitir certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Ou seja, você está recusando, né, ou não quer fazer o teste que vai comprovar se você estava ou não sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, que é a realização de teste de alcoolemia. Gera os mesmos encargos de dirigir embriagado. As mesmas coisas. Disputar corrida, né, onde você não tinha autorização para isso. Dependendo do ato da corrida, que pode gerar homicídio culposo ou danos, né, acidentes que provoquem danos ali à vítima de maneira culposa também, é considerado crime de trânsito. Então, você não pode estar disputando racha, corrida, sem prévia autorização da autoridade ou do órgão competente que tenha jurisdição e autonomia sobre determinada região. Então, dependendo da situação, pode até acontecer crime de trânsito, né? Se você acabar se envolvendo em acidentes. Aí o fator agravante é 10 vezes. Promover na via competição, eventos, perícia, sem permissão da autoridade de trânsito. Ou seja, aqueles pessoal que fica empinando moto, exibindo manobra de perícia aí onde não tem permissão, onde é perigoso, promovendo racha, competições onde ele não tem permissão prévia, autorização da autoridade de trânsito, fator agravante em 10 vezes. Exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrastamento dos pneus, aquele tal do cavalo de pau, né, que o pessoal faz, entre outras coisas, arrancada brusca, derrapagem, qualquer tipo de manobra perigosa, fator agravante em 10 vezes. Forçar a passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam na iminência de passar. Ou seja, você está forçando uma passagem ali na contramão, pode cair o fator agravante em 10 vezes. Pessoal, sobre essa questão da contramão, há controvérsias que têm questões que abordam o seguinte contexto. Ó. Quando a via é de mão única, quando é uma via de mão única? Quando a via segue o mesmo sentido. Ó. Se você força a passagem numa via de mão única, ela vai ser considerada infração de natureza gravíssima. Mas se a via for de mão dupla, né, duplo sentido, eu tenho esse sentido e esse sentido, e você tenta forçar um deles, é para ser somente infração de natureza grave. Então, grava isso, tá? Forçar a passagem em via de mão única é gravíssima, forçar a passagem em via de mão dupla é grave. Mas o certo era que ambas fossem gravíssimas, e o que é complicado, porque vai ter questão que vai dizer que ambas são gravíssimas, ou vai abordar esse caso específico. Como eu já disse antes, tem questões do Detran, pessoal, que são maldosas, que, querendo ou não, a gente vai até ver algumas delas que elas estão lá só para a gente errar mesmo. Ele não quer saber se você tem conhecimento. Ela foi projetada para você errar a questão, se você não tiver muita atenção. Projetado para errar mesmo. É uma maldadezinha do Detran. Fator agravante em 20 vezes, ó, onde a pessoa vai pagar 20 vezes o valor da gravíssima. Usar qualquer veículo para deliberadamente grave, isso aqui que costuma cair, esse artigo 253, tá? Esse artigo costuma, que é exatamente esse texto, ó. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação, a multa será agravada em 20 vezes o valor. 20 vezes. Isso aqui gera suspensão do direito de dirigir de 1 ano, né, entre outros encargos também. Fator agravante em 60 vezes vai depender da autoridade de trânsito, tá, pessoal? Então, aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput, ou seja, fica em decorrência da autoridade de trânsito. Ele que vai julgar, né? Ele vai que decidir, depende do ato, da situação, dos estragos, né, que foram feitos aí por conta do condutor que cometeu aí uma infração totalmente absurda. Então,
pode ser aplicado aí o fator agravante em 60 vezes. Aí fica a critério aí da autoridade, como é que ele vai avaliar o caso. Tem também aqui, ó, que o fator agravante só incide no valor da multa, né? Então, a gente já falou disso. O fator agravante só incide no valor da multa. Então, esses são alguns fatores agravantes, tá? Eu recomendo que, quando eu mandar o PDF para vocês do resumão dessa aula, vai ter lá essa parte, vocês revejam, leiam e memorizem algumas, tá? Principalmente fatores agravantes em 3, 5 e 10 vezes, que pode sim cair em prova. Alguns deles a gente tem que saber. Ó, suspensão do direito de dirigir. Deixa eu ver como é que é. Bom, suspensão do direito de dirigir, né? Que é outra penalidade. Vamos falar dela, tá? Lembra, a suspensão do direito de dirigir, ela pode se dar de duas maneiras. Suspensão por pontos na carteira, né? Que é aquela adição de pontos que vai ser computada no prontuário. E dependendo da quantidade de pontos, o condutor diretamente será suspenso lá, onde contém prazos máximos e prazos mínimos e máximos. E tem os prazos também mínimos e máximos com a questão da reincidência, quando a pessoa reincide naquele ato, né? Então, a suspensão, ela trata-se de uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor, infrator por prazo determinado, o seu direito de dirigir. Poderá ocorrer quando? Bom, atingir a pontuação de 20, de 30 ou de 40 pontos. Então, aqui a gente está falando da suspensão dada por pontos, tá? Suspensão por pontos. Professor, quando é que eu vou ser substituído quando atingir a pontuação de 40? Né? A gente vai conhecer isso aí. Quando é que eu vou ser suspenso diretamente? Que quando eu vou cometer infrações que vão prescrever suspensão direta. E é isso que eu vou ver, tá? Depois eu vou ver as características também. Quando eu vou ser suspenso com 40, com 30 ou com 20 pontos. Quais são as exigências ali, né? Que fazem com que o prazo recaia, né? Da pontuação. Bom, ó, suspensão do direito de dirigir, eu já sei o que é. É uma penalidade que vai tirar do condutor, por prazo determinado, o direito que ele tem de dirigir. E esses prazos tem máximo, tem mínimo, né? Seja normal ou seja com reincidência. Então, vamos conhecer aqui, ó. O prazo mínimo é de 6 meses. Se você atingiu as seguintes pontuações aqui, ó, uma delas, a gente vai ver cada uma separadamente. E o máximo é de 12 meses. Então, o mínimo 6 meses, o máximo de 12 meses. E se você comete a reincidência, você está reincidindo, você foi de novo suspenso por pontos na habilitação, no prontuário, o que vai acontecer? O prazo mínimo agora é de 8 meses e o prazo máximo, em caso de reincidência, 24 meses, ou seja, 2 anos. O que está acontecendo aqui? É aquele condutor que cometeu tantas infrações, onde ele foi suspenso, ele somou lá um total de 30, né? Lá no prontuário constava 30 pontos, mas só tinha apenas uma infração de natureza gravíssima constando aí na soma de pontuações. Aí a autoridade de trânsito decidiu dar para ele o prazo mínimo. O prazo mínimo é 6 meses. Ou decidiu dar o prazo máximo, 12 meses. Aí fica a critério. Ou entre os prazos, né? Pode dar de 8, de 10 meses, de 11, dependendo da autoridade. Só que existe o mínimo e o máximo que ele pode atribuir. Aí o cara foi de novo suspenso por pontos. Foi pego suspenso por 20, ou por 30, ou por 40, um deles. Aí o prazo mínimo, nesse caso agora de residência, foi para 8, já aumentou um pouco. E o máximo vai para 2 anos, né? 24 meses. Bom, isso por pontos. E na suspensão direta, tá? Cometer infrações que prevêem a suspensão direta. Ou seja, a suspensão direta, pessoal, ela independe se você tinha ou não pontos lá no prontuário do condutor. Independe. Pode ser a primeira infração que você cometeu. Por exemplo, dirigir embriagado. Foi a primeira que você cometeu. Vai pegar a suspensão direta, certo? Nesse caso aqui, ó, o prazo mínimo é 2 meses. E o prazo máximo, 8 meses. Da direta, ó. Mínimo, 2 meses da suspensão direta e o máximo, 8 meses. E no caso de reincidência, quando você é pego novamente no ato, aí a gente vai ver, ó, no caso de reincidência, o mínimo é 8 meses e o máximo, 18 meses. Isso cai em prova, tá? Sobre esses prazos. Outra coisa interessante que ele diz aqui, ó, exceto o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Qual é o artigo 165, professor? É dirigir sob influência de álcool. Esse aqui, ó, esse aqui e esse aqui,
automaticamente vai prescrever a suspensão de 1 ano. Automaticamente prescreve a suspensão de 1 ano. Não só esses, mas a gente vai conhecer outros que prescrevem também suspensão de 1 ano, tá? A gente vai ver outros que prescrevem, mas principalmente esses 3. O artigo 165 é dirigir sob efeito de álcool. 165A, ele significa o quê? Ele significa a recusa do teste de alcoolemia. E esse 253A, ele basicamente é você obstruir deliberadamente, né, a via, usando ali, obstruindo o direito de passagens, o direito de via das outras pessoas. É basicamente usar o veículo deliberadamente para obstruir o trânsito, tá? Inclusive, esse artigo aqui, ó, leva o fator agravante, né, de 20 vezes, né? Ele é com o fator agravante de 20 vezes que a gente acabou de ver, certo? Então, fique atento aí aos prazos, tá? Na suspensão por pontos, que está aqui, ó, por pontos, pontuações, e aqui a direta é diferente. A por pontuação é aquela que vai acumulando até atingir 30, 20 ou 40. E a direta independe da pontuação. Aí ele traz aqui, pessoal, ó, no artigo 293 do nosso CTB, que diz aqui, ó, a suspensão ou a proibição de se obter uma habilitação pode ser de 2 meses a 5 anos. Pessoal, isso aqui, ó, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Isso aqui são suspensões por órgão executivo. Órgão executivo, tá? Órgão executivo, tá? Esse aqui é por judicial. Judicial. Tá? É um juiz aí que prescreveu lá penalidades, judicial. Ou seja, você é uma pessoa que não era habilitado, você não era habilitado e foi pego cometendo um delito de trânsito muito sério. O juiz vai te proibir, ó, te proibir de se obter uma habilitação e o prazo que ele pode decidir está compreendido entre 2 meses a 5 anos. Você era habilitado. Se você era habilitado, você vai ser suspenso. Então, ele pode colocar suspensão, ó, judicial sobre você, compreendido num prazo de 2 meses a 5 anos, tá? Isso aqui é judicial, certo? Isso aqui, ó, que a gente está vendo aqui, é diferente. Bem aqui é executivo, são os órgãos executivos de trânsito, no caso o DETRAN, que está trabalhando essa questão aí. E aqui é judicial, tá? É feito por um juiz, onde ele está te julgando ali por delitos de trânsito e ele decide, né? Sendo você ou não habilitado, ele vai determinar um prazo onde você não pode, né, obter uma habilitação. Ou ele te suspende, tá? Então, você é um condutor que nunca se habilitou, mas cometeu um delito muito sério, você foi julgado e o juiz decidiu que você não vai poder, de forma alguma, se habilitar depois, né, que passar 5 anos. Você só pode depois que passar 5 anos. Funciona aí dessa maneira. Bom, suspensão por pontos ocorrerá quando o condutor atingir as seguintes pontuações. Quais são elas? Bom, 40 pontos. Pessoal, para que você consiga atingir 40 pontos, na soma de pontuações não pode, de forma alguma, ter nenhuma infração de natureza gravíssima. Não pode ter nenhuma gravíssima, certo? Nenhuma gravíssima. O que isso quer dizer? Que você pode pegar ali uma leve, pegar 3 pontos, aí pegar uma média, 4 pontos, pegar até uma grave, 5 pontos. Aí vai somando. Pegou outra grave, mais 5, aí vai somando, né? Aqui já dá 17 pontos, né? Tá somando, 17. Aí pegou mais 5, aí pegou outra média. Enfim, não pode ter nenhuma gravíssima na soma de pontuações. Se não tem nenhuma gravíssima, você será suspenso quando atingir o total de 40 pontos. Esse é o limite. Quando é que eu vou chegar no limite de 30 pontos? Para você já ser suspenso quando atingir 30 pontos, na soma de pontuações, se constar ao menos uma gravíssima, né? Apenas uma infração gravíssima, já começou. Por exemplo, você pegou lá uma leve, aí pegou uma média, pegou uma grave, aí pegou uma gravíssima. Ó, tem uma gravíssima, tem uma de 7 pontos. Se tiver pelo menos uma multa, né, de 7 pontos lá, constando no prontuário, o limite é de 30 pontos. Ó, você não pode ultrapassar 30 pontos. Não chegou em 30, já vai ser suspenso, certo? Quando é que eu sou suspenso com 20 pontos?
quando eu tiver na soma de pontuações, que vai constar lá no prontuário do condutor, de 2 ou mais infrações gravíssimas. Ou seja, você pegou uma infração gravíssima, aí pegou mais uma, né? Aí pegou lá, o resto tudo leve. Leve, 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 enfim. Quando somar lá o total deu 20 pontos, só pelo fato de ter duas gravíssimas, você vai ser ali com 20 pontos suspenso, né? Do direito de dirigir. Que é tirar ali de você o direito de dirigir por prazo determinado pela autoridade de trânsito, onde a gente acabou de ver os prazos, né, pessoal? Prazos máximos, mínimos ali, certo? Não esqueça, tá? Não esqueça. O mínimo, 6 meses. O máximo é de quanto? 12 meses. Em caso de reincidência, o mínimo, 8, o máximo, 24 meses, certo? Isso aqui por pontos, a direta é diferente. Então, 40 pontos, para somar 40 pontos, você não pode ter nenhuma infração de natureza gravíssima. 30 pontos, contando que tem apenas uma, já é por 30 pontos o limite máximo, e 20 pontos o limite máximo se tiver de duas ou mais infrações de natureza gravíssima. Outras dicas importantes que eu tenho que ter atenção, tá? Atenção a essas observações, que elas são importantes. Ó, para condutores que exercem atividade remunerada, ou seja, quem tem lá na sua habilitação o EAR, né? O EAR, exerce atividade remunerada, a pontuação sempre será de 40. Sempre será de 40 para quê? Para que ele seja suspenso do direito de dirigir. Ou seja, um exemplo mais palpável, eu sou instrutor de trânsito, tranquilo. Eu sou instrutor de trânsito. Então, pessoal, para que eu seja suspenso, independentemente se eu tenho 3 infrações gravíssimas, 4, 5 infrações gravíssimas, até mesmo 10 infrações gravíssimas, eu só sou ali. Claro que 10 de infração gravíssima vai dar 70 pontos, eu já teria sido suspenso antes, né? Mas eu só sou suspenso quando eu atingir no máximo, né, 40 pontos, independentemente se eu tinha ou não infrações gravíssimas, né, no meu prontuário lá somando, certo? Para quem não tem um EAR, fica esses critérios aqui, ó. 40 pontos sem nenhuma gravíssima, 30 pontos apenas uma, 20 pontos com duas. Eu posso pegar até 4 aí, infrações de natureza gravíssima, mas eu só vou ser suspenso quando eu atingir 40 pontos. Isso aí está listado para o motorista profissional. É claro que um motorista profissional ou uma pessoa responsável, um instrutor, nunca vai ser suspenso por um absurdo desse, né? Ele não vai estar cometendo essas infrações, né? Ele vai ser um pouco mais responsável. Mas tá aí. Caso caia aí, é uma situação contextualizada nesse sentido, a gente vai saber. Ele vai dizer lá, um motorista ali profissional que possuía ali o EAR, que trabalhava como operador de máquinas, foi suspenso com 30 pontos. Isso é mentira, né? Ele só pode ser suspenso com 40 pontos. E mesmo que ele tivesse ali, né, 5 infrações de natureza gravíssima, né? Já dava 35 pontos. Bastava ele pegar outra infração de natureza grave. Aí ele seria suspenso, tá? Funciona dessa maneira. Então, eu trouxe aqui, ó, uma situação só para a gente entender como é que funciona isso. Por exemplo, ó, o infrator, quando atingir 20, 30, 40 pontos no seu prontuário. Aqui a gente tem os meses, ó, primeiro mês, segundo, terceiro, até o 24º mês. No caso da incidência, quando ele cometer pela primeira vez o ato, a gente sabe que tem aqui ó, o prazo mínimo de 6 meses, que ele pode ser suspenso, até o prazo máximo, 12 meses. Então, tá dentro desse intervalo aqui, ó. Ele pode ser suspenso por 6, por 7, por 8 meses, por 9, por 10, por 11, né? Por 12, enfim. E no caso da reincidência, quando ele está reincidindo, ó, no caso da reincidência, perceba que pega de 8 meses o prazo mínimo e o prazo máximo de 2 anos. Fechou? Então, só para não esquecer esses prazos aí. Temos aqui na suspensão direta, né, as específicas, que prevêem suspensão direta, que são situações específicas que a gente vai ver até alguns exemplos aí, tá? A incidência, ó, pode ser de 2 meses, cometendo pela primeira vez a 8 meses, e a reincidência, né, pega de 8 meses a 18 meses, certo? Exceto para os artigos 65, 65A
e o 253A, né? Esse aqui, dirigir alcoolizado. Esse aqui, recusar-se ao teste de alcoolemia. E esse aqui, é usar o veículo deliberadamente para restringir ou obstruir o fluxo, né? E passagem ali dos outros veículos, que tem um fator agravante em 20 vezes aí. Esses dois aqui tem um fator agravante em 10, né? O 65 e o 165A, certo? Então, funciona aí, dessa maneira, a questão da suspensão do direito de dirigir por pontos e os prazos máximos e mínimos, que fica a critério lá da autoridade de trânsito, né, o dirigente máximo, onde ele vai analisar as autuações, né, os autos de infrações de trânsito, para haver ali se tem ou não subsistência, né, inconsistência ou consistência nesse auto de infração, para futuramente notificar de fato, né, as penalidades ali que ele vai impor para o condutor infrator. Bom, suspensão do direito de dirigir direta, tá? Pessoal, na próxima aula eu vou começar falando dessa parte, tá? Dessa parte, a gente vai usar agora o restante do tempo que a gente tem de aula para fazer aqui algumas questões, né? Responder aqui algumas questões. Então, na próxima aula a gente vai falar de infrações, ó, que prescrevem a suspensão direta, né? Que não depende de pontuações. Vai ser diretamente. Cometer um desses casos aqui, automaticamente você vai ser suspenso, tá? Viu? Menos essa aqui, né? Que não é infração, mas gera suspensão de 90 dias. A gente vai ver, perceba que está até numa cor diferente, a gente vai citar aí nas próximas aulas. Então, vou parar por aqui.